I love volatility. 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pleno, janeiro 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit breaker, ela está com 12 de queda, ligou o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? You print it digitally. Eu tenho grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só é uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Ok, então vamos lá. Começando mais um episódio do Finance Talks, melhor podcast das galáxias. E dessa vez a gente trouxe um cara que é gestor de um fundo quantitativo. Se você não sabe o que é isso, pode ficar tranquilo que hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Eu, Arthur, estou aqui com o Pedro, head do Comitê de Equities, e o Gabriel Passos. Vocês com certeza já conhecem os dois de outros episódios, mas vamos falar agora com o nosso convidado, André Tavares. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Beleza, Arthur? Como vai? Tudo certinho. E aí, pessoal? Pedro, Gabriel, como é que vocês estão? Bom dia, pessoal. Tranquilo aqui. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo também. Vamos lá gravar mais um episódio. Beleza, tudo certo então para a gente começar. André, conta um pouco da sua trajetória profissional até você chegar a ser gestor aí do fundo. Tá bom, vamos lá. Vou começar lá na área acadêmica, que eu acho que é importante vocês entenderem por que eu cheguei a fazer um fundo quantitativo. Eu sou formado em Ciência da Computação na PUC Minas. Durante a minha graduação, o tempo todo eu fiz pesquisa científica, eu sempre fui muito interessado em desenvolvimento científico, e as minhas iniciações científicas me conduziram a fazer um mestrado também em Ciência da Computação, na área de linguagem de programações, na Federal, na UFMG, que vocês estudam. Então, eu fiz um mestrado em linguagem de programação, e eu tive a oportunidade de fazer um mestrado sanduíche, que é um pouco raro. Normalmente as pessoas fazem doutorado sanduíche. Eu fiz um mestrado sanduíche em que eu fiz as aulas na UFMG e eu fiz a minha tese na França, em Lyon. A gente tinha uma parceria com o laboratório em Lyon. Eu tinha feito uma tese muito bacana e os caras gostaram do assunto e me chamaram para desenvolver essa tese lá em Lyon. Então, eu morei 5 meses em Lyon e desenvolvi lá. Inclusive, meus orientadores de lá vieram para minha banca em Belo Horizonte. Então, foi uma oportunidade ótima. Quando eu concluí meu mestrado, eu não tinha interesse mais na área acadêmica, aquela época de escrever papel, publicar paper e tal. Eu já tinha feito muito daquilo e cansei um pouco daquilo. E acaba que eu tive a oportunidade de entrar na área financeira, numa empresa de shopping center. Então, eu entrei na área financeira e com responsabilidades tanto em finanças quanto em novos negócios. Eu trabalhei na Tempo Shopping Centers por 10 anos, então, desde o meu mestrado, eu fiquei 10 anos na empresa e passei por várias áreas. Trabalhei na gestão dos shoppings, trabalhei no novos negócios, fui responsável por todo o financeiro da empresa. No momento em que saiu o CFO, eu assumi a cadeira e fui responsável por toda a área financeira. E, em paralelo, eu sempre investi, eu sempre estudei investimento e sempre tive uma ligação muito grande com a área, não só financeira, do ponto de vista de finanças empresariais, mas de investimento financeiro. E eu fazia muitas viagens, eu passava várias vezes a semana inteira fora de Belo Horizonte. E ao longo desse período eu comecei a pensar, eu tenho investimento, mas eu não tenho tempo para investir. Mas, por outro lado, eu fico viajando e tenho aí 2 a 3 horas depois do serviço no hotel, em que eu podia aproveitar e fazer isso, otimizar esse tempo. E comecei a desenvolver estratégias de investimento automatizadas. Com a minha bagagem em ciência da computação, eu desenvolvi essa estratégia de day trade para operar no dólar, estratégia para operar ações, e comecei a fazer isso por conta própria. O objetivo era investir o meu capital que eu acumulava com o trabalho que eu tinha na empresa, na Tempo. Esses desenvolvimentos foram ganhando corpo, então os resultados eram muito bons. Eu estava dando um resultado bacana e comecei a conversar com o Evaldo, que é o sócio da F Invest, da Araújo Fontes.
Eu já conhecia ele pela Tenco, ele fez parte do M&A da Tenco com o Patrick, quando a gente vendeu uma participação da empresa para um fundo de private equity, então eu conhecia ele há muito tempo. E a gente começou a bater um papo por volta de 2018, eu ainda era diretor na Tenco. A conversa foi boa e durante 2 anos a gente foi estruturando como que seria a criação do fundo de investimentos. Então, em agosto de 2020, nós fundamos o AF Invest Aconcagua, que é um fundo de investimentos multimercado e ele é 100% quantitativo, ou seja, todos os investimentos, todos os trades feitos pelo fundo são executados e trabalhados diretamente por algoritmos, os algoritmos que eu desenvolvi nos últimos 5 anos. Pô, interessante. Assim, a gente começa a se perguntar se tem uma longa carreira nessa gestão de, né, como CFO, a gente viu aqui M&A também no seu currículo. Você optou por fazer uma graduação na área de ciências da computação, né, mais voltado para dados e tal. Quando que surgiu esse interesse na área de finanças, de investimentos? Quando que você teve essa ideia de começar a investir seu próprio capital? O interesse por investimento já foi desde a época do mestrado. Eu fazia o mestrado, em paralelo eu estudava investimentos, mas naquela época era muito rudimentar, eu não tinha tanto conhecimento, eu estudava análise fundamentalista, análise técnica, cheguei a investir em ações, mas assim, se eu for olhar para trás, o que eu fiz era completamente leigo. Eu cheguei a ganhar dinheiro, cheguei a perder dinheiro, mas eu não tinha nenhuma abordagem científica por trás. E aí, naquele momento, eu adotei uma estratégia muito razoável para quem não tem tempo. Eu fazia uma alocação equilibrada em várias categorias diferentes, renda fixa, renda variável, imobiliário, e eu ajustava isso todos os meses. Como eu não tinha o conhecimento para aprofundar, eu preferi não investir em ações diretamente porque eu não saberia o que eu estaria fazendo. E eu fiz esse equilíbrio. Mas, ao longo do tempo, eu vi que eu precisava de aprofundar mais. É um assunto que me interessa, sempre me interessou muito, e eu precisava de aprofundar investimentos. Então, depois do mestrado, eu passei a estudar investimentos sistematicamente. E aí, ao longo do tempo, eu uni 2 paixões, que é a paixão com os investimentos e a paixão da ciência da computação, da programação, do desenvolvimento de código. Então, hoje eu consigo fazer as 2 coisas que eu gosto ao mesmo tempo. É muito bacana isso. Até hoje, os investimentos quantitativos aqui no Brasil, né, eles levantam, né, o mineiro é desconfiado, levantam suspeita, pô, o que é isso aí? Deixa eu entender melhor. Eu imagino que quando você começou a tentar sistematizar seus trades, né, fazer tudo por algoritmo, você provavelmente enfrentou uma dificuldade na hora de achar um material, assim, para se basear, para ter um norte. Como é que foi essa parte desse inicinho? O que você procurou fazer? Conta um pouco dessa história para a gente. Na verdade, é até um ponto importante que você levantou, que investimentos quantitativos nos Estados Unidos já são mais de 30% da indústria. Dos 10 hedge funds dos principais americanos, 8 são quantitativos. Enquanto que no Brasil, o investimento quantitativo não chega a 2% do capital da indústria. E isso se reflete nessa dificuldade. Quando eu fui buscar material, buscar ferramenta, buscar sistema, muito do conteúdo é inglês, isso é natural, então não é nem um diferencial ter fluência no inglês. Mas o interessante é que eu buscava material, eu conseguia absorver o conteúdo, eu conseguia ter ideias e desenvolver no conteúdo que eu encontrava, mas as ferramentas não estão disponíveis no Brasil, as mesmas ferramentas não estão disponíveis aqui. Então, os mesmos sistemas que eles têm nos Estados Unidos, as mesmas facilidades que as corretoras oferecem aos clientes nas bolsas fora do Brasil, a gente não tem essa mesma facilidade no Brasil. Eu até acredito que essa seja uma das barreiras de entrada para ter mais investimento quantitativo no Brasil. Eu vejo que nos últimos 2 anos já tem uma onda muito forte, tem muitas empresas que estão desenvolvendo ferramentas para você automatizar o investimento, até para pessoas físicas fazerem isso. Então, essa vibe de investimento quantitativo está crescendo no Brasil e eu acredito que esse crescimento vai ser exponencial nos próximos anos.
Mas assim, a gente está falando aqui de fundo quantitativo toda hora, de sistematizar trade, mas uma pergunta que mandaram para a gente lá no Instagram foi: o que é um fundo quantitativo, né? Então, para você, o que é um fundo quantitativo? Por que investir num fundo quantitativo? Um fundo quantitativo nada mais é um fundo que usa dados e ciência para tomar as decisões de trade. No fundo tradicional, a gente tem vários gestores, ou um gestor com vários analistas, que cobrem as empresas, analisam as empresas, fazem reuniões, fazem comitês e decidem: vamos investir na Vale, vamos comprar a ação da Petrobras, vamos vender tal empresa, tal. Um fundo quantitativo, o gestor, nesse caso eu como equipe, a gente desenvolve softwares. Esses sistemas, eles buscam dados do mercado, então nós temos todos os dados de preço desde que a Bolsa existe, nós temos o balanço de todas as empresas abertas, temos dados de mercado de dólar, petróleo, minério de ferro, PIB, inflação, tudo que você puder imaginar, e os algoritmos analisam todos esses dados e tomam as melhores decisões de investimento. Então, enquanto um fundo tradicional, você tem um analista que está ali cobrindo 4 empresas, o outro está cobrindo 5, você precisa, sei lá, de 20 analistas para cobrir 100 empresas, o meu software cobre todas as empresas do Brasil e, possivelmente, ele pode cobrir todas as empresas do mundo, porque ele está automaticamente rodando e analisando tudo isso ao mesmo tempo. E, a partir do momento em que a gente faz isso de forma sistematizada, eu consigo analisar no passado se aquela estratégia teria sucesso. Então, eu consigo fazer testes, que são chamados de backtests, para poder fazer critérios de segurança dessa estratégia. E aí tem muitas formas de fazer esse backtest, WFA, Monte Carlo, teste do macaco, tem muitas formas de fazer para dar robustez a esse software. Uma vez que esse software passou por todo esse escrutínio, eu posso colocar ele para operar. E aí, diariamente, esse sistema que está rodando numa máquina virtual, então a gente não tem risco de energia, de falta de conexão, ela fica analisando os dados de mercado, os dados do passado e os dados que vai coletando ao vivo e fazendo os investimentos. Compra uma ação, vende outra, compra dólar, vende índice, investe na renda fixa. Então, o tempo inteiro, o sistema está comprando, vendendo, fazendo alguma operação. E o meu papel já não é mais de estar ali tomando a decisão do trade, tomando a decisão do investimento, mas é um papel de mais alto nível em que eu estou desenvolvendo as estratégias, avaliando as melhores estratégias e acompanhando se elas estão executando da forma como deveria. E aí uma grande vantagem a gente consegue cobrir muito mais do mercado do que simplesmente a gente faria com uma análise individualizada. A gente consegue, através dos algoritmos, ter informações que dificilmente o ser humano consegue abordar, porque ele cobre tantos dados no mercado que o sistema consegue perceber alguma virada, algum caminho do mercado que dificilmente um ser humano adotaria, e a gente diversifica de uma maneira grande. Então, nunca vai acontecer de uma empresa a gente ter uma concentração muito grande num negócio, porque a gente está tão diversificado que a gente pulveriza e faz a curva de capital ficar bem mais suavizada. Pegando um gancho nisso que você falou, o investimento, por exemplo, em ações que vocês fazem, que vocês estão alocados, ele não teria um prazo, né? Ele não é curto nem longo. Enquanto o algoritmo se continuar rodando ali, dando certo e se realimentando, e a tese do algoritmo estiver certa, o investimento continua. Exatamente. Vou até te dar um exemplo que, para o caso de ações, a gente tem algoritmos diferentes. Então, a gente tem um tipo de algoritmo que é chamado de investimento em fatores. A gente define vários fatores para categorizar as ações. Um fator de preço, se as ações estão baratas ou caras, de acordo com vários critérios. Fator de qualidade, fator de distribuição de dividendos. Então, a gente cria vários fatores e faz um ranking para essas ações. A gente investe nas melhores ações desse ranking e faz um short, um hedge no índice, de forma a proteger nosso investimento. Toda semana a gente refaz esse ranking. Se esse ranking mudou, eu tiro uma ação da minha carteira e coloco outra ação da minha carteira.
Um outro tipo de investimento em ações é um investimento chamado de trend following, que é o seguidor de tendências. Se alguma ação está com tendência de subir, você quer surfar aquela onda e subir com ela. Então, tem diversos indicadores e fatores que indicam que está nessa tendência. Se todos esses fatores se alinham, o algoritmo entende que é bom comprar aquela ação e compra. No momento em que algum desses fatores se desalinha, ele entende que está começando a ser o momento de saída e vende essa ação. Então, a gente nunca vai ter um prazo definido para entrar ou para sair. Vai ser sempre alguma técnica por trás que vai definir esse momento certo. E eu complementando essa parte do Gabriel, como é que vocês conseguem pegar, por exemplo, o peso de cada qual vai ser o peso de cada estratégia no seu portfólio? Então, por exemplo, você falou agora a parte das ações, como é que vai pesar ele no seu portfólio? E o tempo médio, por exemplo, de uma operação em ações também é diferente do que de câmbio? Como é que vocês tratam isso? Vamos lá, excelente pergunta, é até bom para já dar mais uma visão do fundo. O tempo de duração da operação ela é irrelevante para nós, porque a gente tem várias operações que são de day trade, a gente entra e sai daquele trade no mesmo dia, e tem operações que duram 14 dias, tem operações que duram meses. Isso não tem um impacto muito grande. Agora, para definir o peso que a gente dá em cada uma das estratégias, eu diria que a gente tem um robô-mãe, é um robô alocador de recursos. Então, este robô, o que ele faz? Ele pega todo o histórico de cada uma das estratégias, o histórico sempre, tecnicamente falando, out of sample, que é um histórico mais seguro de se trabalhar, e a gente faz a alocação para otimizar o Sharpe da carteira. Então, a gente busca aumentar o retorno e reduzir o risco. E essa otimização roda todos os dias com vários critérios de risco. Então, por exemplo, a gente nunca vai dar para uma estratégia um risco maior do que 0,1% da nossa carteira. A gente vai buscar ter a nossa vol abaixo de 8%. A gente vai buscar reduzir os dias de maior resultado negativo. Então, tem vários critérios de riscos que são adotados por esse robô-mãe e ele busca maximizar o Sharpe. Então, todos os dias, ele pega as informações dos últimos períodos, roda e avalia, e aí define o peso de cada uma das estratégias. Com todo esse passo a passo, desde que o fundo foi criado em agosto do ano passado, a gente está com uma performance de aproximadamente 300% do CDI, com o Sharpe aproximado em 1%. Então, a gente está com a vol em 4%, o que é muito bom. Um Sharpe de 1%, todo mundo sabe que é um Sharpe bem bacana, principalmente em algo que dá um retorno maior do que uma renda fixa. André, quando a gente ouve o pessoal que é quant falando, né, assim, que produz esses algoritmos, é sempre uma coisa muito legal de ver a possibilidade que tem de ganhar dinheiro. Assim, desde o momento das ações, né? Provavelmente você está comprando em alguma ação que está subindo, vendido em alguma ação que está caindo. Isso vale também para renda fixa, moeda, obviamente, né? Até desde esses fatores de qualidade, né? Que é o Factor Investing aí, se elas conseguindo, através dessa análise, estar selecionando as melhores empresas. Mas o que pode dar errado nessa estratégia? Por que esses fundos eles têm os seus altos e baixos? O principal ponto que pode dar errado é uma estratégia não fazer mais sentido no mercado. O mercado é muito dinâmico. Você vê que há pouco tempo atrás a Selic estava em 14%. Ela chegou no final do ano passado a 2%. Agora ela já está com uma perspectiva de fechar o ano em 6%. Isso são flutuações absurdas. Você vê que o petróleo estava a 50%, caiu para 20%, já está em 60% de novo. Então o mercado muda muito. E uma estratégia, ela pode parar de fazer sentido, e o que acontece o tempo inteiro. Eu já tenho várias estratégias que eu tive que desabilitar porque elas não entendiam mais o mercado e não performavam mais. Agora, qual que é o ponto interessante? Um fundo quantitativo, ele é muito diversificado. Eu tenho aproximadamente 50 estratégias rodando em paralelo. Então, uma estratégia perder o seu significado e sair do meu portfólio, não vai ter relevância, não vai impactar no meu fundo. Eu vou simplesmente tirar uma e daqui a pouco, quando eu desenvolver outras estratégias, nós vamos colocá-la para operar. E isso é o meu trabalho diário.
Então, até nesse ponto, uma pergunta que me fazem muito, eu acho interessante a pergunta é, pô, então você pode tirar férias aí, vai para a praia e acabou, você está aposentado. E a minha resposta é até, eu gosto de fazer essa resposta de maneira cômica, que é sim e não. Se você for pensar no curto prazo, nós estamos aqui fazendo essa conversa, eu estava numa outra reunião agora há pouco, e o fundo está operando. Ele não precisa de mim para operar no dia a dia. Então, se você for pensar no curto prazo, posso ir para a praia, não tem problema nenhum. Mas não porque as estratégias, seguramente, elas vão perder significado no médio prazo. E é o meu trabalho incessante em desenvolver novas estratégias. O tempo inteiro estando lendo livro, buscando artigo e tendo ideias novas. Agora, uma de curiosidade minha aqui é a seguinte: a gente está aqui nessa reunião, a gente está à tarde com o pregão aberto, mas como você falou, os algoritmos estão rodando no fundo, operando para você. Mas eu estou aqui aberto com o meu serviço de notícias aqui, em que eu consigo acompanhar as notícias, caso aconteça alguma coisa, eu vou ter condição, né, de, sei lá, vender as minhas ações, comprar uma proteção. Agora, como que esse fluxo de notícias, assim, se sai alguma notícia de impacto agora, como é que seu fundo responde a isso, caso ele esteja comprado numa ação ou caso o algoritmo esteja procurando um ativo nessas situações especiais? Se sai alguma notícia, essa notícia vai refletir no preço. Ou, eventualmente, se sai alguma notícia, todo mundo sabe, né, que tem um ditado no mercado, é que o mercado sobe no boato e cai no fato. Então, se sai uma notícia, provavelmente o boato já fez com que o preço se alterasse. E o algoritmo está acompanhando o mercado o tempo inteiro. E aí ele vai pegar esta alteração no preço e vai tomar sua decisão, seja comprar, vender ou manter a posição. Existem estratégias que são baseadas em notícias e baseadas em sentimento de mercado, que ficam lendo os feeds de notícia, ficam lendo Facebook, vendo no Instagram, Twitter, para tomar decisões de investimento. Eu conheço fundos nos Estados Unidos e até pessoas físicas americanas que trabalham desta forma. O meu fundo ainda não tem esse tipo de estratégia, mas é algo que eu vislumbro fazer no futuro. Tá bom, é só para voltar no momento que você tinha falado sobre a parte do fundo que otimiza o Sharpe. Você falou, tipo, por exemplo, pelo que eu entendi, você que determina os inputs, que vai, por exemplo, a vol que você vai aceitar, o que você vai aceitar para o programa compreender, ou já tem um programa que também vai determinar os inputs e tal, e se for você que determina, qual que é a sua base para isso? Sou eu que determino os parâmetros de risco. Então, eu criei alguns parâmetros de risco, eu determino esses parâmetros de risco e aí essa estratégia mãe, esse alocador, ele maximiza o Sharpe dentro desses parâmetros de risco. E eu criei esses parâmetros baseado em estudos de mercado para entender o perfil do meu investidor. Por exemplo, você tem fundos quantitativos, até de concorrentes aí, Giant Steps, da Cadima, em que eles têm um fundo e tem um outro fundo espelho desse com uma volatilidade mais alta, até um high vol e tal. Então, eu estudei a vol desses fundos todos e defini, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com uma volatilidade mais baixa. A gente não quer fazer um fundo high vol. E aí a gente travou a vol em 8%. Travou assim, para poder maximizar a Sharpe. A gente, nesse critério, colocou um limite de risco diário e reduzimos o limite de cada estratégia. Então, foi baseado no estudo dos outros fundos que tem no mercado e a gente definiu o perfil que a gente queria seguir no mercado. Eu ainda acredito que, com as mesmas estratégias que estão desenvolvidas hoje, é possível a gente fazer um high vol e rodar com um perfil de risco um pouco maior, se a gente buscar esse nicho de investidores. Eu ia perguntar sobre alavancagem, mas a decisão, por exemplo, de alavancar, aumentar o PLI, seja através de derivativos ou fazer caixa vendendo alguma coisa, essa estratégia vem de você ou seria o algoritmo que faria isso de alguma forma a
maximizar o Sharpe segurando a vol, igual você disse? Seria o algoritmo que tomaria essa decisão, mas hoje a gente não tem um derivativo, opções que a gente faz alavancagem. Os únicos ativos em que a gente faz alavancagem são futuros, e aí é muito controlado, então não tem nada de uma alavancagem absurda em que a exposição a risco é muito grande. Todas as operações de futuros são sempre enviadas com ordens de stop, então acaba que todo o risco está controlado no tamanho do capital alocado ali. E aí eu não tenho muita preocupação quanto ao risco de alavancagem do fundo, entendeu? André, uma coisa que eu gosto de perguntar, assim, a gente vê muitos gestores fundamentalistas, né? Para a gente que está aqui no Finance, principalmente eu e o Pedro aqui do Comitê de Equities, né? Para nós é muito importante conhecer por trás os fundamentos da empresa. A gente olha, assim, quando vai analisar, até a questão de como é que é a remuneração dessa diretoria. Quem que é essa diretoria? Quem está por trás da empresa? Né? Porque a gente quer tomar sempre a melhor decisão em investimento, desenvolver um racional. O quanto que isso é importante para um cara que faz gestão de um fundo quant? Olha, Arthur, eu sou da seguinte filosofia: eu sou favorável a todos os tipos de investimento. Então, eu acho que o fundamentalista ele tem seu espaço, o técnico tem seu espaço, a união dos dois tem seu espaço, e no fundo a gente adota todas essas estratégias. Um ponto importante para um fundo quantitativo a gente precisa de dados, e a gente precisa de dados históricos. Então, este nível de aprofundamento numa empresa, de conhecer quem que é o presidente, conhecer quem que é o diretor, conhecer a remuneração, acaba que a gente não consegue entrar nesse nível de profundidade porque eu não vou ter essa informação e pior, eu não vou ter essa informação de maneira histórica para me ajudar à tomada de decisões. Então, é um perde-ganha do ponto de vista quantitativo. Eu perco a profundidade nas empresas, o que a gente precisa de até ter pessoas para entrevistar, fazer reuniões com as empresas e ter aquele conhecimento, mas eu ganho em abrangência de empresas que eu analiso e em diversificação. Então, eu não vou ter a mesma profundidade de uma equipe fundamentalista, mas eu vou ter uma abrangência muito maior. É aí que está o ponto negativo e o ponto positivo desse tipo de trabalho. E atualmente, assim, quais que são os horizontes de cobertura do seu fundo? A gente sabe que ele é um fundo multimercado, né? Pode operar aí de tudo, mas atualmente as suas estratégias estão mais voltadas para qual setor, qual país, qual classe de ativo, se tem uma perspectiva também de expandir mais, como é que está isso? Hoje nós estamos operando 100% no Brasil, a gente tem expectativa de abrir e operar offshore também, que no mercado americano e europeu tem muito ativo, tem muita oportunidade. Aqui no Brasil a gente opera praticamente todas as classes de ativos. Então, temos ações, investimos em futuros, no índice, no dólar, milho, commodities, e estamos trabalhando com algumas operações em derivativos, em opções, mas ainda está em fase de testes, ainda não está na conta real. É algo que pode vir a ser operado ainda dentro desse ano, se possível. E também, renda fixa, a gente faz algumas coisas. A renda fixa, ela inclui debêntures e títulos públicos ou só os títulos públicos do governo? Não, está nos títulos públicos. A gente não está entrando nas debêntures até porque não está algo sistematizado. É onde a gente fica com o dinheiro em margem para poder fazer as operações e dar a garantia para as operações em futuros. E assim, a gente pode falar sobre várias estratégias de sucesso, mas eu queria entender mais sobre quais são as estratégias, acho que você poderia falar, né, estratégias que você não usa mais, as que, tipo assim, que você falou assim, pô, esse negócio não está funcionando direito, e também aproveitar para uma estratégia que, ao longo dos últimos anos, foi um pouco mais polêmica, que é mais quando você olha na parte do Factor Investing para a parte de velho, aí você olha Price Earnings, Price to Book, e são estratégias que, tipo, que vários fundos não performaram tão bem com elas nos últimos anos. E você pode falar um pouco mais sobre isso para nós? Do ponto de vista do Factor Investing, o que eu gosto de fazer? Ao invés de criar
uma lista de velho, investir nas empresas de velho, uma lista de qualidade, investir nas empresas de qualidade, fazer listas separadas, investir em cada uma dessas listas, eu faço cada uma dessas listas, depois faço uma união entre elas. Então, eu tenho uma lista final única. E aí, eu vou ter um momento em que o velho não está funcionando bem, eu vou ter um momento em que o momentum não está funcionando bem, vão ter fatores que vão performar bem e performar mal ao longo do tempo, e como eu estou fazendo a união delas, eu vou pegar talvez o melhor de uns e o pior de outros, mas na média vai sair positivo. Então, eu não fico tanto exposto a um fator só, e não vou ter tanto problema quanto a um fator só. E estratégias que deram errado, eu tive algumas estratégias do dólar que pararam de funcionar. Aí não faz muito sentido eu entrar na tecnicidade, deve ser uma estratégia de análise técnica com indicadores, mas eu acredito que elas funcionaram muito bem, porque surfaram uma onda de dólar crescente no Brasil, que foi os últimos anos, e o dólar já não está naquela toada mais, então ele já está mais para estável e caindo. Então, a estratégia talvez ela não era robusta o suficiente, porque ela foi muito bem num momento de mercado, e outro momento de mercado passou a não funcionar. E aí, a partir do momento em que essa estratégia atingiu os meus critérios de saída, eu tirei essa estratégia de operação e passei a acompanhar ela só no paper trading. Eu continuo acompanhando elas em backtest para ver se faz sentido em algum momento voltar com elas para a conta real. E assim, por exemplo, você falou de uma estratégia que ela andava muito bem em um certo cenário. Aí acaba que pode entrar muitas vezes naquele quesito de overfitting. Como é que você consegue evitar esse tipo de problema no seu fundo? Overfitting é o seguinte, toda estratégia, todo mundo que investe no mercado financeiro quer comprar lá na baixa e vender no topo. Esse é o ideal. Todo mundo fala, pô, comprei lá no fundo e vendi no topo. Aí se você tem um gráfico assim, você fala, comprei aqui e vendi aqui, comprei aqui e vendi aqui, comprei aqui e vendi aqui, pô, fiquei milionário. E a gente que está desenvolvendo estratégias automatizadas, você tem o gráfico no passado, você consegue apontar até no gráfico. Ó, esse é o momento de comprar, esse é o momento de vender, esse é o momento de comprar, é o momento de vender. E muitas vezes as pessoas, sem o cuidado de fazer todos os testes possíveis, desenvolvem estratégias que são extremamente bem-sucedidas no passado, porque ela acerta exatamente o topo e o fundo, o topo e o fundo, o topo e o fundo. Só que não significa que o mercado vai performar no futuro como performou no passado. Então, o pessoal chama de overfitting e até de curve fitting, que é fixar a curva. Você fez sua estratégia tão bem que ela fixou na curva do passado, ela está perfeita na curva do passado, mas a curva do futuro vai ser diferente. Então, uma estratégia que está muito boa é de se tomar cuidado, porque significa que provavelmente ela não é real. Toda estratégia que é desenvolvida, ela vai perder dinheiro, ela vai ter um período ruim de drawdown, ela vai tomar sulavanco em alguns dias que o mercado foi diferente. Então, isso é importante que a estratégia tenha, porque o mercado ele é assim. A gente sabe que ele teve momentos estranhos no passado e vão ter momentos estranhos no futuro. Então, o overfitting é quando, sem o cuidado devido, a estratégia está muito colada na curva do passado, com um risco muito grande de não repetir essa boa performance no futuro. Mas tem maneiras de mitigar o problema do overfitting. Então, assim, a principal maneira de mitigar o overfitting é fazer muitos testes no passado. Então, e testes diferentes. Eu faço mais de 5 testes diferentes em todas as estratégias. A título de exemplo, menos de 5% das estratégias que eu já desenvolvi até hoje, eu coloquei para operar em conta real, porque 95% delas morreu em algumas das etapas dos testes. O que eu acho isso ótimo, parece que eu estou tendo um trabalho à toa, estou perdendo meu tempo, mas eu entendo de forma diferente. Eu estou desenvolvendo algo para pegar só o diamante bruto daquilo e colocar para rodar. E antes de colocar em operação, eu ainda coloco para operar durante um período em uma operação assistida. Ele executa ordens, mas sem jogar a ordem para a corretora, e acompanho aquelas estratégias. Depois disso,
eu tenho várias estratégias para rodar em paralelo. Então, a diversificação é muito grande. E aí, se alguém me perguntar, tem overfit no seu fundo? Provavelmente tem uma ou outra estratégia com overfit. É impossível eu eliminar tudo. Mas se eu fizer um filtro muito grande e eu diversificar, o impacto do overfitting vai ser muito pequeno. E aí, a partir do momento em que eu identifico ele, eu já elimino ele do fundo. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, na verdade, é uma pergunta também de muitas pessoas, é o seguinte: a performance de um fundo quantitativo, ela é melhor que de um outro tipo de fundo convencional? Eu acho que, assim, eu vou deixar você responder isso da sua forma, mas a gente sempre tem que avaliar com relação ao índice Sharpe, né? Você trouxe para a gente aqui o Aconcagua 300% de CDI, 4% de vol, 1 de Sharpe. Então a gente pode ver que é um resultado bem sucedido. Às vezes teve um fundo que teve, sei lá, 55% de ganho em 12 meses, mas aí você vai ver o que aconteceu ali, que o fundo pode ter tido um drawdown de 80% nesse meio tempo, né? Então explica para nós sobre como é que vocês gostam de falar sobre a performance do fundo quantitativo. E olha, só complementando o Arthur aí também, às vezes nem foi só o drawdown, às vezes o cara tomou um risco que você falava assim, velho, o cara é doido, o cara alavancou 50 vezes o patrimônio que tinha e tomou esse risco aí para ter esse retorno absurdo. Vou tentar responder de uma maneira bem completa. Não vou ser leviano em dizer que um fundo quantitativo tem uma performance melhor do que um fundo tradicional, até porque você pode fazer de tudo no fundo quantitativo. Vide aí no passado, existem fundos quantitativos que quebraram porque, assim como o Gabriel falou, ele estava numa exposição absurda. Então, não significa que, porque é um fundo quantitativo, que ele não vai ter exposição. Aí depende do que o gestor fizer. A máquina vai repetir exatamente o que o gestor desenvolveu. No meu caso, o controle de risco é muito rigoroso. Então, não vai ocorrer esse tipo de risco de uma perda muito grande. E eu acredito que nos grandes fundos quantitativos do Brasil isso também aconteça. Então, é bem possível da gente pegar o histórico do ano passado, por exemplo, que foi um ano bem complexo, os fundos quantitativos foram muito bem. Não perderam muito quando houve aquela crise da Bolsa perder 40%, 50%, e logo depois já tiveram um ganho muito grande. Então, o desempenho negativo de 2020 ele não foi sentido pelos fundos quantitativos, pela grande maioria deles. E um ponto muito importante para quem faz investimento pensar é o seguinte: a diversificação que um fundo quantitativo traz, ela é muito importante. Se vocês analisarem o fundo Aconcagua, que é o meu fundo, eu tenho uma correlação com a Bolsa de menos de 0,3 e uma correlação com os outros fundos do mercado e quantitativos também de menos de 0,3. Isso significa que se você tem uma carteira de investimentos e investe no Aconcagua também, você vai diversificar de maneira muito grande, porque se você compra uma ação, você fala, vou diversificar, comprei 2 ações, você não diversificou tanto, porque a hora que a bolsa despenca, as 2 ações despencam juntas. O mercado inteiro cai. A crise do Covid caiu todo mundo junto, até a empresa que estava super bem caiu junto. Agora, um fundo que tem uma diversificação, que tem uma correlação muito baixa com o mercado, a hora que a bolsa cai, não significa que esse fundo vai cair. E foi o contrário. Ano passado, meu fundo performou positivo. Durante a crise também. Ainda não era fundo formal, ainda estava na minha pessoa física, mas performou positivo. Então, a diversificação que os fundos quantitativos trazem é extremamente importante para montar a carteira de investimento das pessoas. Com esse negócio do risco aí, da exposição, eu sempre lembro da história lá do Ingenious Fail, né? Os caras fizeram aquela loucura lá e não deu muito certo. Acho que é um livro que vale a pena ler aí. Então, pessoal, não vou dar mais spoiler, mas é legal. André, me fala que para o pessoal que quer seguir carreira em um fundo quantitativo, está entrando no mercado agora, às vezes está fazendo a faculdade, qual que é o caminho que você indica na graduação, às vezes na pós-graduação?
Olha, um fundo quantitativo tem diferentes cadeiras para se trabalhar, então vai depender um pouco do perfil e do interesse da pessoa. Tem uma cadeira de computação, de programação, que é aquela pessoa que vai pegar as estratégias e transformar elas em código para poder testar e ver se aquilo funciona e faz sentido. E tem também cadeiras de pessoas que vão analisar e desenvolver novas estratégias. E aí, muitos fundos contratam matemáticos, físicos, estatísticos, que são pessoas que estão acostumadas a analisar dados, a analisar informação e tirar proveito dessas informações. E o que o fundo quantitativo faz nada mais do que olhar as informações e decidir em cima dessas informações. Pouco importa se a informação é financeira ou se é a informação química ou biológica. Então, muitas pessoas vêm da área de matemática e física por conta disso. Eles têm a capacidade de analisar informações e inferir estratégias dessas informações. Esses são os dois principais ramos de atuação de um fundo quantitativo. A pessoa que consegue unir essas duas capacidades aí tem uma competência a mais para trabalhar no fundo quantitativo. E quando você olha na questão da sua equipe, como é que vocês se dividem aí? Por exemplo, tem o pessoal que é responsável pelo desenvolvimento de novas estratégias, tem o pessoal que é para tratamento de dados, como é que é? O desenho ideal é equipe para tratamento de dados, desenvolvimento de estratégias e teste de estratégias. Então, essas são as principais 3 caixas. Hoje o fundo ainda está bem no início, nós temos 2,5 milhões de PL e a equipe é pequena. Eu trabalho fazendo boa parte dessas 3 etapas, temos mais uma pessoa que trabalha comigo, que me dá um apoio nessas etapas, e como na gestora nós temos fundos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, a interação entre os gestores ajuda muito no desenvolvimento de estratégia. Cara, nós temos vários comitês em que a gente trabalha as informações dos fundos, então cada um dos gestores do fundo fala um pouquinho do dia a dia, da dinâmica, de como é que está indo o seu fundo, e outras reuniões informais em que a gente conversa muito sobre o mercado. Então, uma das estratégias que eu desenvolvi, ela já estava em desenvolvimento, e o gestor de renda variável me deu uma sugestão legal. Ele falou, cara, por que você não olha o volume de aluguel de ações de uma empresa? Então, se tiver muita gente alugando aquela ação, significa que a força vendedora está grande. É o momento de sair daquela ação. E foi um critério interessante que eu incluí nessa estratégia e está ajudando bastante o resultado, porque eu entro comprado, eu vou surfar uma onda, mas na hora que o volume de venda começa a ficar muito grande, normalmente esse volume acontece antes da ação despencar, então eu já saio dessa ação antes dela cair. E esse foi um filtro muito bacana que foi criado numa dessas conversas com outro gestor. Eu ainda acredito que a gente consiga colocar de pé um factor investing de renda fixa, de debêntures e de outros ativos de renda fixa. Eu já tenho conversado com a equipe dos fundos de renda fixa lá da AF, mas a gente ainda não conseguiu colocar todos os parâmetros de pé para isso funcionar. Mas é algo que é bem viável de fazer. Nessas reuniões, assim, todo mundo deve passar o que está vendo do mercado, obviamente, né? O seu fundo, o Aconcagua, ele te dá um cenário também, tipo, meu fundo está vendo isso, aí você consegue discutir junto com o gestor de renda variável, com de renda fixa? É muito diferente. A turma, quando faz as reuniões dos fundos deles, do pessoal de renda variável, fala do mercado, da bolsa, do PIB, tal. Renda fixa também tem muita interseção no mercado. E aí, o meu tipo de reunião já é diferente, é mais de estratégias e de como elas estão funcionando e quais que eu entendo que vão dar certo. Então, assim, para mim, o mercado é um pouco, entre aspas, eu sou indiferente ao que está acontecendo ao mercado, porque as estratégias foram testadas em vários anos. A gente teve a crise do coronavírus, teve a crise de 2008, teve Joesley Day, e as estratégias performaram bem. Então, eu tenho certeza que daqui para frente vai vir alguma crise em algum momento, a gente não sabe se vai ser hoje, daqui a 10 anos, vai ter um mercado para cima, e a estratégia tem que performar razoavelmente bem em todos esses cenários. Então, eu procuro não ficar olhando demais para esse tipo de
detalhe do mercado, porque eu tenho que surfar bem em qualquer cenário dele. Uma pergunta que apareceu aqui para a gente também, pessoal no Instagram, é quais que são os softwares e linguagens que você usa para estar fazendo essas estratégias? Olha, eu gosto muito de Python. O Python é uma linguagem extremamente ágil de trabalhar, ela é muito fácil, tem muita ferramenta financeira já desenvolvida, então você não precisa ficar reescrever na roda, você acha uma biblioteca que faz boa parte do serviço, e isso ajuda muito. E para algumas estratégias em day trade, eu uso o MetaTrader com a linguagem MQL. Então, eu intercalo entre essas duas ferramentas e duas linguagens. Agora, só para complementar, não é uma restrição. Eu sei que tem fundos que trabalham com C++, então tem de tudo. Eu simplesmente acho que o Python ele é a mais completa e a melhor para o mercado financeiro. E a gente vê muito sempre São Paulo como sendo o centro financeiro, mas você é um cara que está na AF aqui em Belo Horizonte, né? A gente está vendo um crescimento aqui em BH. Como é que você está vendo o mercado, tanto o mercado financeiro, o crescimento do mercado financeiro em BH, quanto dessa questão dos fundos quantitativos? Vocês têm recebido procura de mais pessoas, dos assessores de investimento para fundos quantitativos? Sim, tenho conversado muito com assessores de investimento, com as plataformas que distribuem os fundos, e eles estão super interessados em fundos quantitativos, porque é uma categoria nova de fundos que está sendo muito procurada e trazendo um retorno legal. E o ponto que você comentou sobre BH, São Paulo, eu acho que até foi um benefício que a gente tirou da pandemia, que agora a localização já é menos importante. A gente tem muitos funcionários contratados de outras cidades, de outros países, as reuniões virtuais. Então, estar em São Paulo é muito menos importante hoje do que já foi no passado. De Belo Horizonte, a gente consegue fazer uma captação legal, fazer um trabalho bacana e entregar resultado da mesma forma que se a gente estivesse em São Paulo. E assim, André, você falou, a gente já falou muito sobre as qualidades do fundo quantitativo. Qual que são, e agora olhar a outra ponta, né? Quais são as maiores dificuldades, por exemplo, momentos de Black Swan, quando sua estratégia não está cobrindo um lado, como é que vocês conseguem, se tem alguma dificuldade para remanejar de última hora assim, uma estratégia, como é que é? Olha, as maiores dificuldades que a gente tem, elas acabam que acontecem muito, um lado bom e um lado ruim, tá? Porque é uma barreira de entrada. A gente tem muita dificuldade de obtenção de dados no Brasil. Então, a gente busca fontes de dados confiáveis, mas muitas das fontes, os dados vêm quadrado, vêm com problema, tem que tratar os dados. Então, a gente não tem fontes boas de dados para todos os tipos de dados. Temos empresas boas que fornecem dados financeiros, ainda assim a gente ainda precisa de tratar, mas essa é uma grande barreira de entrada. E quando você diz sobre Black Swan, a minha visão é que a gente sempre precisa de ter proteção e stop nas estratégias. Então, vão ter momentos em que o mercado vai andar contra o que a gente espera, vão ter perdas financeiras, mas se o stop estiver bem controlado, se o risco estiver bem controlado, essas perdas vão ser muito pequenas. O grande problema acontece quando você tem uma alavancagem grande ou quando o controle de risco é baixo. E aí sim um fundo pode ser pego na contramão e levar uma porrada muito grande. Um exemplo disso é o fundo LCTM, lá nos Estados Unidos, que foi os criadores da teoria de Black-Scholes. Eles tinham um fundo e eles quebraram. Eles estavam extremamente alavancados em opções. Uma pequena mudança no mercado derrubou os caras. Então, assim, extremamente alavancado traz resultado? Traz muito resultado. Mas o dia que dá errado, você sai do mercado. E eu não acho que essa é a filosofia legal de trabalhar. Eu não quero estar no mercado de maneira que, quando eu estou ganhando, eu estou trazendo rios de dinheiro, mas o dia que dá errado, eu estou fora do mercado. Não. Quando está ganhando, vai trazer um resultado consistente, legal, acima da média, mas quando dá errado, vai perder um pouquinho. Então, eu acho que essa filosofia que traz a maior proteção para o negócio. Eu vejo muito gestor quant reclamando de, por exemplo, que às vezes por ter
E como você faz mesmo? Você tem as suas estratégias, você tem algum momento que você junta várias estratégias, vários fatores para fazer uma lista final, e que a dificuldade, às vezes, é você encontrar onde é que está o problema. Então, tipo assim, para você ter uma lista que tem vários fatores juntos, como é que você consegue identificar onde é que está o núcleo de um problema seu? Mas o que seria um problema nesse sentido? Porque faz uma lista, defino a lista, invisto nas top empresas e faço meu head. Então, eu não vejo aí tendo um problema a ser buscado. O problema que você diz quando não estiver performando. Sim, quando não estiver performando e, por exemplo, tem um dos fatores que no meio dessa lista ele não está, ele, por exemplo, ele ficou ultrapassado, o mercado não está agindo mais de acordo com ele. Como é que você consegue identificar esse fator que está segurando sua performance? Um ponto importante é o seguinte: primeira coisa, a gente tem que identificar se aquela perda de performance ela está coerente com o histórico. Então, muitas vezes, aquela estratégia está perdendo resultado, está dando resultado negativo, mas a gente precisa de ver se essa perda faz parte do previsto. E muitas vezes está previsto. Então, assim, se está previsto perder uma estratégia específica, 1% daquele pequeno capital que foi alocado para ela, enquanto eu perder esse 1%, estiver dentro dessa margem, está ok, eu não preciso de me estressar. Uma vez que começa a passar dos patamares do histórico, aí sim que é importante tomar medidas. E no caso de fatores, eu consigo isolar os fatores e testar esses fatores individualmente e enxergar se algum deles está performando fora da curva. E aí, se algum desses fatores estiver performando de maneira fora do previsto, aí eu consigo eliminar um fator e manter os outros em operação. A beleza é justamente essa, né? Que você consegue pegar cada pedacinho de cada estratégia, testar, sei lá, desde 1950, daí para frente, ver como que performou, com vários cenários, né? Também, tipo, com head, sem head, e é ilimitado praticamente, né? Essa capacidade de expansão. Para isso, eu tenho várias máquinas que ficam o dia inteiro processando dados. Eles ficam processando os dados reais para fazer as operações, essas estão na máquina virtual, mas na EFTA a gente tem outras máquinas que ficam processando as ideias de estratégia, seja de uma atualização de uma estratégia ou uma estratégia nova. O tempo inteiro tem máquina rodando alguma coisa para buscar alguma ideia nova. E essa capacidade de transferir as ideias para o computador processar, que eu acho que é a grande vantagem do fundo quantitativo, porque o ser humano é muito mais inteligente que a máquina, não tem nem dúvida disso, e eu acho que a gente ainda não chegou a um momento em que o contrário é verdade. Mas, por outro lado, a capacidade de processamento da máquina é infinitamente maior que a nossa. Então, vamos aliar os dois, vamos pegar a nossa inteligência e colocar naquela capacidade de processamento e rodar o tanto que for preciso. E uma curiosidade que eu tenho também é como é que você trata a questão de, por exemplo, de janela de tempo? Quando você olha uma estratégia que ela, por exemplo, igual você falou, a do dólar que parou de funcionar. Pô, ela funcionava antes, como é que você definiu isso? Não, nesse período de tempo ela funcionou de uma forma muito interessante. Antes ela não funcionou direito, agora não está funcionando também direito, mas como é que você trata essa janela de tempo e para cada estratégia também? Para definir se uma estratégia ainda está funcionando ou não, como que eu faço? Eu traço a curva de capital daquela estratégia histórica e projeto a curva de capital média dela no futuro. E, além dessa curva de capital, eu projeto um cone para cima e um cone para baixo. Então, são duas curvas, uma curva superior e uma curva inferior, baseado na volatilidade dessa estratégia. Então, uma estratégia mais volátil vai ter um cone mais aberto, uma estratégia menos volátil vai ter um cone mais fechado. E eu vou acompanhando dia a dia o resultado dela e ela precisa estar dentro deste cone. Então, ela pode estar performando negativamente enquanto ela estiver dentro desse cone. Se ela passar desse cone para cima ou para baixo, ela parou de performar como o histórico. E aí eu dou um pause. E por que é importante parar para cima também? Porque se ela foi tão bem de uma maneira absurda ou diferente do passado e rompeu o cone para cima, significa que eu não estou com a segurança de que ela está fazendo aquilo que era previsto. E se ela foi tão bem hoje, pode ser que amanhã ela vá muito mal. Então, romper o cone para cima é tão perigoso quanto romper o cone para baixo.
E em qualquer um dos cenários, eu congelo essa estratégia, acompanho ela. Se por acaso ela voltar a ter segurança, ela volta para a operação. Mas normalmente ela sai da operação e ela é abandonada ao longo do tempo. Perfeito. E esse Cones tem alguma, por exemplo, tem gente que, para fins de explicação, geralmente usa uma árvore binomial, assim, só para mostrar como é que seria a estratégia para essa projeção do cone sua. Eu trabalho com a volatilidade, eu crio alguns parâmetros de desvio padrão, tanto desvio padrão para cima, tanto desvio padrão para baixo, e faço essa projeção. Que aí, se você tem 2 desvios padrão, você tem uma segurança aí de 95% que vai ficar do lado de dentro. 3 desvios padrão, você tem segurança de 99%. Então, com esses desvios padrão, a gente consegue ter uma noção do caminho que a estratégia vai performar. É nível de confiança, normal. Exatamente, Perfeito. nível de confiança. Eu fiquei pensando aqui sobre essa coisa do Factor Investing, pensando em alguns fatores. A gente viu há pouco tempo aí alguns fundos que quebraram, eles não eram fundos quantitativos, mas se você parar para pensar na estratégia que o fundo adotou, ela entraria um pouco em alguns fatores ali de investimento que poderia acarretar algum problema para um algoritmo fazer, que foram os fundos que entraram vendidos em GameStop, né? É uma empresa que não tem valor, não tem qualidade no produto, o momentum dela era de queda mesmo, a ação estava 140% alugada, e acabou que por um movimento irracional do mercado, em um dia a ação chegou a subir 100%, foi aquela história conhecida, né? Assim, qual a segurança que a estratégia, o algoritmo te dá para você não cair nesse tipo de armadilha? Além do que você falou do stop, né? Que o stop já ajudaria bastante nesse caso. O que você falou do GameStop está acontecendo de novo agora com a AMC. Eles estão fazendo um short squeeze na AMC violento, está subindo absurdamente. Ontem mesmo subiu quase 100% a ação da AMC, que é uma empresa de cinema, que cinema hoje em dia, com a pandemia, não vale nada, e está subindo loucura. Mas qual que é a minha visão sobre o Factor Investing? Quando você faz um Factor Investing, você faz uma lista e ordena essas ações. Então, você tem no topo as melhores empresas para se investir baseado nesses critérios e no fundo da lista as piores empresas para se investir. E existem várias maneiras de trabalhar essa lista. Uma maneira é você compra as primeiras ações, as do topo, e vende as últimas ações, as do fundo. Qual que é o ponto positivo dessa forma de investir? Você está fazendo um long and short. Você está comprado numa ação e vendido em outra ação. Então, você tem um controle de riscos. Você não está direcional no mercado. Qual que é o ponto negativo dessa forma de investimento? Em tese, você está comprando as piores empresas do mercado, pelo menos baseado no seu critério. E muitas vezes o custo de se alugar ações aqui no Brasil ele fica proibitivo para empresas que estão sofrendo. Então, assim, eu já vi aluguel de ação da Gol a 15% ao ano. Então, como é que você vai alugar uma ação sendo que você tem que pagar um pedágio de 15%? Você vai ter que entregar um resultado maior que 15% só para começar a ganhar dinheiro. E aí eu adotei uma forma diferente de trabalhar. Eu compro as principais ações e eu faço o beta ponderado dessas ações e vendo o índice. Eu vendo o índice futuro. Eu faço um hedge do índice futuro. Então, qual que é o meu objetivo? Eu estou neutro a mercado, eu não estou apostando nem na queda, nem na subida, nem na subida, nem na queda do mercado, mas eu estou apostando que estas minhas empresas vão performar mais do que o mercado. Então, eu quero ganhar somente o spread em que essas empresas vão performar sobre o mercado. Essas são as principais ações, então eu estou comprado nelas. Eu não acredito que vai ter uma força vendedora como o short squeeze, porque o short squeeze é na ponta compradora, não tem jeito de você fazer um short squeeze ao contrário. E eu não acredito que vai ter muitas pessoas alugando uma ação para vender ela, até porque se isso acontecer, essa ação vai sair da minha lista, vai sair do topo da lista e eu vou desinvestir nessa ação.
Então, com esse controle de comprar as melhores ações e fazer o hedge no índice, eu acredito que eu estou isento de ter este tipo de movimento estranho que aconteceu nos Estados Unidos e até tentaram fazer aqui no Brasil com a IRB há um tempo atrás. Logo depois do GameStop, eles tentaram fazer no Brasil com a IRB também. Mal sabiam eles que aqueles, né? eu precisava ter participado disso aí, viu? Que eu tô mal aí. Já é aberto lá no Finance que meu preço médio é bem elevado. Tô mal, tô com 27,47 de preço médio. Mas... até esqueci o que eu ia falar. Se você fosse quant, cara, provavelmente você teria saído, né? Pois é, mas não, vai ficar lá na minha carteira lá pra eu aprender a não pegar a faca caindo. E tá 27 porque você aumentou quando bateu 5? Não, eu fui comprando, foi caindo, eu fui comprando. Eu falei, não, isso aí vai voltar. Mas é o que o André falou, tava começando, não sabia nem o que tava fazendo. Mas esse é um ponto importante de um fundo quantitativo, você tira a emoção do negócio. Então, no fundo quantitativo não tem esse tipo de emoção. Se é para vender, vende, perdeu dinheiro, acabou, bola para frente. Isso traz muito resultado, porque muitas vezes o gestor fica com medo, fala, nossa, será que eu tenho que vender agora? Se eu vender agora eu posso perder porque vai subir, se isso, aquilo, ontem à noite foi ruim, então hoje eu estou mal-humorado. Eu não tenho isso no fundo quantitativo, eu estou mal-humorado, beleza, talvez eu não vou ser tão bom em analisar meus algoritmos hoje, mas isso não muda a performance dele no dia a dia do fundo. Então, tirar essa emoção do negócio é muito importante no fundo quantitativo. Às vezes o FOMO é maior do que a perda de capital, né? Perda permanente de capital. O medo de não ganhar dinheiro acaba sendo maior do que o medo de perder. Exato. Eu acho que quando você está no quantitativo, você anula praticamente todos os viés. Acho que o único que fica muito evidente ainda é o de confirmação, né? Que você pode acabar colocando muito input, aí você entra de novo no overfitting, mas o resto dos viés você consegue eliminar bem fácil. Sim. Bom, vamos passar aqui para as perguntas mais finais mesmo. André, uma vez eu vi uma entrevista de algum gestor quant, se eu não me engano foi do pessoal da Giant Steps, e eles perguntaram para eles, né, são dois, né, qual que era o futuro, assim, dos investimentos quantitativos, né? E uma das respostas, uma parte da resposta foi que, por exemplo, se alguém importante, vamos colocar, se o Jerome Powell fosse dar uma declaração na mídia, o algoritmo ia ler as expressões faciais dele, já antecipar se a resposta tem consenso, se é do consenso do mercado, se ele queria dar essa resposta ou não, e já montar uma posição antes dele falar. Na sua visão, qual que é o seu futuro, assim, dos investimentos quantitativos? Cara, eu acredito muito nisso que eles falaram. Eu acho que todos os mercados estão sendo ou já foram disruptados pela tecnologia. Você vê o mercado de transporte público, o mercado de hotelaria, todos esses que a gente vê no dia a dia já estão sendo disruptados pela tecnologia, e o de investimento é a mesma coisa. É muito difícil a gente lutar contra a força computacional da máquina. Eu acho que a gente tem que tirar proveito disso e fazer um bom uso. Então, esse exemplo que você deu, já tem fundos americanos que fazem isso. Tem fundos que trabalham com imagem de satélite para ver quantos carros tem no Walmart, para ver se faz sentido investir. Ver o timbre da voz do presidente da empresa para saber se a empresa está indo bem ou está indo mal. Porque você vai numa divulgação de resultado, toda a divulgação é boa. Ninguém vai lá falar que o resultado está ruim. O cara vai falar que está sempre bom. Mas se você vê o tom de voz do cara, como que ele está falando, você consegue puxar informações daí. E um ser humano, muitas vezes, não consegue capturar tudo isso. Então, eu acho que a disputa vai ficar cada vez mais difícil. Eu acredito que o desafio para o futuro vai ser uma competição muito grande para analisar as informações, analisar os dados e montar posições. E aí a competitividade vai ficar muito alta, que é o que já está acontecendo nos Estados Unidos. Só que eu acho que o Brasil ainda está, 10, 20 anos atrás. Então, a gente tem ainda um oceano azul muito grande para poder desenvolver isso aqui. Quais que são suas principais referências?
Cara, eu gosto muito do Gene Simmons, eu acho que ele é um cara muito, muito competente no que ele fez. O Ray Dalio também fez um dos maiores fundos. São dois caras que eu acompanho muito, Edward Thorp. Então, eu gosto muito de ler as histórias desses caras que criaram os fundos quantitativos, porque é muito interessante. Cada um veio de um lugar diferente. Igual você me perguntou que curso que eu sugeria, um deles, o Edward Thorp, ele desenvolvia, ele era professor de faculdade e ele criou aquela técnica de ganhar no blackjack. Então, ele criou uma técnica de ganhar na roleta. Ele fez uma maquininha que ele contava o giro da bolinha da roleta, ele ia lá para Las Vegas e ganhava todas. Então, o cara era foda em matemática e foi lá e fez um fundo quantitativo. É legal que o fundo quantitativo vem gente de tudo quanto é área diferente. Com capacidade analítica de olhar os dados, você consegue tirar resultado. Bom, vamos ao momento merchan, né? Momento merchan do Finance Talks. Para agradecer a sua presença aqui, claro, né? Pode falar para nós, assim, fazer o merchan do Aconcagua. Eu acho que todo mundo já entendeu o que é o nosso fundo quantitativo. O Aconcagua é um fundo da F-Invest, então quem tiver interesse em investir com a gente, basta entrar no afinvest.com.br. É um fundo que, com apenas R$1.000, qualquer pessoa pode investir, o capital mínimo é muito baixo. É um fundo extremamente seguro e controlado no risco, com um retorno legal. Então, é uma excelente opção para diversificar a carteira das pessoas. E quem quiser um pouco mais de risco, temos fundo de renda variável na F-Invest. Quem quiser menos risco, temos fundo de renda fixa na F-Invest. Então, temos opção para todo gosto. E o quantitativo é o Aconcagua. A F-Invest é a Aconcagua quantitativo. E a pergunta que não pode faltar é o livro, né? O Ingenious Fail eu já falei aqui, queria te perguntar outros. Qualquer um que você quiser indicar, não precisa nem ser de mercado. Olha, eu gosto muito do livro da história do Gene Simmons. É um livro bacana, é um livro que... Ele é um cara muito escondido, assim... ele se expõe pouco, tem poucas entrevistas, tem poucas informações, é diferente do Ray Dalio, que fala muito. Então, O Homem que Decifrou o Mercado é um livro muito bacana. E um outro livro que eu gosto é um livro de um cara que entrevista traders. Nossa, eu vou ter que lembrar o nome dele. Ele faz entrevistas com gestores de fundos. Então, ele já fez vários livros entrevistando gestores de fundos. É aquele Market Wizards? Market Wizards, obrigado. E eu gostei muito do último que ele lançou, ele chama Jack Swagger. Ele lançou o Unknown Market Wizards, que é Market Wizards desconhecidos. Então ele entrevistou traders, pessoa física, que tinham muito sucesso. E é legal demais ver o quanto as pessoas conseguem tirar resultado, mesmo sem ser uma grande corporação. Eu me identifiquei muito com o livro, porque foi aí que eu comecei. E alguns são quantitativos, outros não, então não necessariamente ele pega só quantitativo, mas é extremamente interessante ver que você não precisa ser uma grande corporação para conseguir investir, pessoa física também consegue. Eu gostei muito desse livro. Beleza. André, queria te agradecer muito por estar desmistificando aí tudo sobre os fundos quants, abrindo mesmo, né, o Aconcagua para explicar para o pessoal como é que funciona, falando um pouco sobre carreira também. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigado por vir aqui hoje. Obrigado, gente. Fico feliz de poder estar aqui e falar um pouquinho do Aconcagua e do mercado de fundo quantitativo, que é uma paixão para mim. Estou sempre à disposição quando vocês quiserem me convidar novamente. Valeu, Pedro. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Obrigadão, pessoal. Bom dia aí. Valeu, pessoal. Bom dia para todos aí também.